lá pelo Instagram com a nossa live em o nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer, tá bom, irmãos, estarmos juntos. Sinto-me responsável por trazer da parte de Deus uma mensagem que fale no íntimo e no oculto do seu ser, sempre e eternamente. A ilustração que eu quero compartilhar com você tem o título de A Coruja e a Águia. Louvado seja Deus. A coruja e a águia é a história que conta que a dona coruja encontrou a dona águia e disse-lhe: Olá, dona águia, se vires uns passarinhos muito lindos em um ninho, com os biquinhos muito bem feitos, olha, não os coma, que são os meus filhos. A águia prometeu-lhe que não os comeria e saiu voando. Logo encontrou numa árvore um ninho e comeu todos os filhotes. Quando a coruja chegou e viu que ele tinha comido os filhos, foi ter com a águia muito aflita. Ó, dona águia, tu foste-me falsa, porque prometeste que não me comias meus filhinhos e mataste-os todos. Ao que respondeu-lhe a águia: Eu encontrei uns pássaros pequenos no ninho, todos feios, depenados, sem bico e com os olhos tapados, e comi-os. E como tu me disseste que os teus filhos eram muito lindos e tinham os biquinhos bem feitos, entendi que os teus não eram esses, pois eram esses mesmos. Lamentou-se a coruja. Pois então, queixa-te de ti mesma, que é que me enganaste com a tua cegueira. Amém? Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe minha irmã, a irmã Regiane, a irmã Júlia, o diácono Flauberto, a irmã Irene, que estão na live aqui conosco. Observe, irmãos, a fatalidade na vida da coruja. Enfeitando, né, irmãos? Achando que aquilo que possuía, e a forma com que ela reportou a outra pessoa que enxergava de outra forma. Para a coruja, os seus filhos eram lindos e maravilhosos, mas para a águia eram as piores criaturas. Aí está um grande problema em nossa vida, a forma com que nós enxergamos. Se fantasiarmos demais, vamos nos frustrar quando nos depararmos com a realidade. Mas se vivermos a realidade nua e crua, jamais poderemos saborear o que o Senhor de Deus tem, o que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Eu quero falar com vocês hoje, irmãos, sobre as barreiras que nós temos que vencer a cada dia. Vou falar de apenas quatro, e isso aqui não é uma regra, mas é o que o texto em Marcos, capítulo 5, verso 24 e diante, nos mostra. Eu e você, nós temos que aprender a usar as barreiras que aparecem em nossas vidas como motivação para que a gente vença, como um desafio que vem para nos mostrar um resultado após e por detrás de cada desafio. Nós não podemos, irmãos, ficarmos inertes diante das barreiras e das dificuldades que existem, esperando que Deus faça aquilo que nós podemos fazer. O possível fica para o homem, o impossível fica para Deus. Mas nesse campo, nessa esfera do possível, muitas vezes nós nos deparamos com dificuldades e nós criamos um grau superlativo nessas dificuldades. E as dificuldades existem e elas vêm para nos ajudar cada vez mais. Elas vêm para nos aprimorar, nos aperfeiçoar. É assim que nós nos tornamos pessoas experientes. Pelo nível de dificuldades que nós passamos, pelos níveis de dificuldade que nós enfrentamos, irmãos. Então eu quero compartilhar com você esse texto no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 24 em diante, que diz assim: E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou o seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar o seu vestido, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e tinha no seu corpo estar já curada daquele mal.
E conhecendo logo Jesus, a virtude de si mesmo saíra, voltando-se para a multidão, disse: Quem me tocou os meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida nesta tarde com essa mensagem, irmãos. Como eu falei, o Senhor ministrou em meu coração, através dessa palavra, 4 tipos de barreiras que existem na nossa vida quando nos deparamos com situações difíceis, quando necessitamos de um milagre, quando necessitamos do poder de Deus, quando necessitamos da operação de Deus. E, irmão, eu gosto sempre de dizer a você, você nasceu para dar certo, então você nasceu para seguir, para viver, para vencer. Nem tudo você vai conquistar, mas aquilo que Deus programou para que você conquiste, vai depender mais de você do que de Deus, porque Ele não volta atrás. A nossa vida, ela é marcada por momentos difíceis, momentos fáceis. Nós temos muitas vezes um mix, né, de sensações e emoções que corroboram, né, muitas vezes para o nosso estado de espírito. Mas se cada vez mais nós tivermos em nossa mente que nós temos um Deus que não falha, que nunca chega na hora errada, que não retarda as suas promessas, apesar de muitas vezes nós termos como tardias, nós temos um Deus que é dono do tempo e sabe o momento exato de agir. Porém, até lá, não é para que eu e você cruzemos os nossos braços e esperamos as coisas acontecerem. Nós temos que fazer acontecer. Eu creio assim, irmãos. E todo mundo que crê dessa forma, realmente faz as coisas acontecer na sua vida. Não podemos sair por aí apontando os erros, os culpados, ou chorar as nossas amarguras e fracassos, sem pelo menos, ou ao menos, ter tentado alguma coisa. Apesar de que, se tentarmos em Cristo Jesus, na direção, no tempo, se estivermos sensíveis aos momentos, se soubermos analisar o que está acontecendo à nossa volta, irmãos, nós tomaremos as decisões corretas e saberemos esperar o tempo certo do Senhor em nossas vidas. Amém? Antes eu quero saudar os irmãos que estão na live, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui, só um instante. Pastor Laércio, muito obrigado, Pastor Laércio e família. O Austin e Érica, Deus abençoe. Regiane, né? Deus abençoe. Irmã Ferreira, Murilo, que Deus abençoe as vossas vidas. E Júlia Dias, a nossa irmã Juliana. Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus, tá bom? Então, irmãos, essa mulher, como todo mundo sabe, são 12 anos padecendo com um fluxo de sangue, uma hemorragia. E nós sabemos que o sangue é a vida. O sangue é a vida. E o quanto essa mulher se tornara fraca por se esvair em sangue. A sua vida estava se esvaindo. Deus abençoe a irmã Tessia também. A sua vida estava se esvaindo. Cada tempo que passava é como se ela morresse e definhasse, porque perder sangue não é brincadeira. Então, amados irmãos, 12 anos tentando, 12 anos buscando, 12 anos sobrevivendo. Enquanto lhe tinha recursos, ela estava pagando aos médicos e vivendo uma esperança. Só que a partir do momento em que ela deixava um médico que dizia, olha, eu não consigo te curar, mas eu posso te indicar outro. Ali acabava uma esperança e se renovava outra. Mas ao mesmo tempo em que ela buscava os médicos, numa incerteza, numa insegurança e numa esperança, ela olhava para os seus recursos e via que seus recursos acabavam. Deus nos dá, irmãos, um ensinamento aqui. Que enquanto for possível, faça. Enquanto for possível, faça. Não espere que façam por você. Quando chegar o tempo de alguém fazer por você, Deus entrará com providência para que as coisas aconteçam. Por que é importante nós termos isso em mente? Porque muitas vezes a gente paralisa a nossa vida
paralisa os nossos projetos. Muitas vezes nos trancafiamos em nosso mundo, em nosso quarto, na nossa casa, porque A ou B ou C, que deveria fazer algo por mim, não está fazendo. Se ame e se valorize e faça você aquilo que você quer que aconteça com você. Dê o primeiro passo. Faça acontecer. E ela, nesse meio termo, buscou, sim. Olhe, ela não se prostrou como muitos daquela época. Ela não ficou, sabe, escornada, me perdoe a palavra, mas escornada numa cama, esperando que as coisas acontecessem. Mesmo em sua fraqueza, ela tirou força para seguir em frente, para buscar o resultado, para correr atrás, para fazer acontecer, para mudar. Então, irmão, irmã, o poder sobrenatural de Deus, ele inicia levantando o fraco, fortalecendo o abatido, dando vigor ao cansado, experimentando, não para ver se vai dar certo, porque Deus sabe todas as coisas, mas para mostrar a mim e a você que nós podemos, irmãos. Justamente isso, Deus, ele prepara momentos e situações. Ele vai afunilando para que venhamos a nos encontrar com Ele. Ele vai afunilando para que venhamos provar de fato a sua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso, devemos fazer acontecer. Não é cruzar os braços e dizer, quando Deus quiser acontece. Eu sei que quando Ele quiser, a coisa vai acontecer. Mas o quanto você quer que essa coisa aconteça? O quanto você quer alcançar o resultado? O quanto você quer vivenciar as coisas de Deus na sua vida? Então, irmãos, pode ser que alguém diga, pastor, mas ela tentou de forma errada, buscou os médicos. Irmãos, não há pecado em buscar a medicina. Pecado é cruzar os braços, aceitar. Pecado, irmãos, é colocar a medicina, sabe, no lugar de Deus. Pecado é Deus nos dar a oportunidade e a gente virar as costas e sair reclamando, sair desdenhando da oportunidade de Deus na minha e na sua vida. Temos que tentar. Ela não tentou de qualquer maneira. Ela buscou a medicina. Aqui ela ainda não tinha ouvido falar de Jesus. Amém? Mas eu quero trazer para a nossa vida. Nós que cremos, que servimos, muitas vezes buscamos, na nossa força, na nossa sabedoria, alcançar e fazer o resultado acontecer. Quando há a manifestação de Deus em nós, e quando nós aprendemos a romper essas barreiras que eu vou compartilhar com você, nossos olhos focam em Cristo. Nossos olhos tendem a focar em Deus, porque nós aprendemos a olhar de uma forma diferente. Quer ver a primeira barreira? Que através da vida dessa mulher nós aprendemos a romper? Eu anotei aqui, irmãos, a barreira do fracasso. Veja que as suas forças, ela ia, se esvaindo. Veja que essa moça, ela ia padecendo. Veja que essa moça tentou de todas as formas e com todos os seus recursos. Ela não se acomodou com a situação. Ela disse, eu não aceito essa situação. Irmãos, autocomiseração é pecado. Eu nasci para sofrer. Eu nasci para dar errado. Eu nasci para viver dessa forma mesmo. Deus me escolheu para ser dessa forma, para viver dessa forma. Não, irmãos, isso é autocomiseração, autocoitadismo. Se o coitadismo já é ruim, imagine. Ela estava enfraquecendo. E a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Fracasso. Qual a primeira barreira que essa mulher enfrenta? O fracasso. E o que é o fracasso? A ausência de sucesso, de não obter o que se pretendia em qualquer esfera da vida. O fracasso é a ausência de sucesso. E ela não obteve sucesso, amado irmão e amada irmã, naquilo que ela estava buscando. Mas ela não aceitou. Deu para entender? Ela ia no médico, dava errado. Ela ia no outro. Irmãos, escute. Isso é o poder da reação. A autorresponsabilidade é chamar a responsabilidade para si e não lançar as nossas responsabilidades nos outros. Os outros estão cheios de problemas.
As pessoas também são fracas. As pessoas também precisam do mesmo Deus que eu preciso. O grande referencial e a grande dificuldade na nossa vida, a grande sacada da nossa vida, é corrermos atrás e fazermos valer o poder de Deus na nossa vida através do intelecto que Ele comunica a nós. Somos seres pensantes, somos seres com capacidade de raciocínio, somos seres capazes de receber desse Deus sabedoria, direção e discernimento. Precisamos fazer acontecer, irmãos. Eu e você precisamos fazer acontecer. Não é de qualquer maneira, mas também cruzar os braços e ficar esperando as coisas acontecerem, irmão. Desativar o gatilho da esperança e ativar o gatilho do comodismo e do conformismo, que eu tanto gosto de falar. O fracasso foi a primeira barreira que ela venceu. Por quê, irmãos? Porque ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Olha o quanto a palavra de Deus é viva. O Jesus é o verbo encarnado, o verbo em movimento. Jesus é a ação de Deus na terra. E ela ouviu falar simplesmente Jesus. E não, olha, tem um homem chamado Jesus que vem curando, vai transformando vidas e tudo que ele toca se restaura, se renova. Vamos conjecturar. Mas ouviu. O que ela ouviu, irmãos, ela guardou e assimilou. Está aí uma oportunidade de me livrar desse mal. Está aí a oportunidade de sair da mesmice. Está aí a oportunidade de fazer acontecer na minha vida. Irmãos, a semeadura ela é justa. Se você planta fé, você colhe milagre. A semeadura ela é justa. Se você age, você vai, naquilo que você agiu, receber a reação. Então, se eu quero alcançar, eu tenho que caminhar. E cada vez mais distante do ponto de partida, mais próximo do ponto de chegada. E nesse interim existe o processo, o caminho, a trajetória. Então nós, para vermos amanhã o que vamos colher, nós temos que começar hoje. Senão amanhã vai ser só mais um dia de esperança. Só mais um dia de vivência. Louvado seja Deus. O pessoal da rádio está dizendo que caiu, não foi? Já voltamos aqui, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, vencer o fracasso, irmãos, não é fácil. Mas existem muitas vezes pessoas que se abraçam ao fracasso. E o problema de se abraçar ao fracasso é entrar no estado de autocomiseração. Só eu sofro. Nada na minha vida dá certo. Tanto que eu tenho tentado. Sabe? E aí, a sensação de ser uma pessoa derrotada, ela acaba sendo uma prisão sentimental, uma prisão mental, espiritual na vida da pessoa. Porque ninguém quer viver derrotado. E quando se vem o fracasso, vem a vergonha. Porque as pessoas que compõem aquele meio começam a olhar para aquela pessoa e dizer: rapaz, fulano não dá certo em nada, cicrano não dá certo em nada. É assim, é assado. Aí começam os preconceitos. Muitas vezes não sabe o que a pessoa está padecendo, não sabe o que você está padecendo, e começa a tecer comentários e estabelecer diagnósticos para a tua vida. Não estão inseridos, não estão envolvidos. Então veja o problema de aceitar o fracasso. É trazer para si uma série de confusões, uma série de situações que não vão colaborar para que você se erga. E ela vence esse fracasso, e então ela, ao ouvir falar de Jesus, ela diz: opa, ainda há uma esperança. Ela poderia muito bem dizer, a história poderia hoje estar nos contando, que ela, de tanto tentar, indo de mal a pior, pediu a morte. Que ela, de tanto tentar, indo de mal a pior, desistiu. De tanto tentar, indo de mal a pior, não creu no que ouviu. Mas quando ela ouve falar de Jesus, a palavra de Deus diz que ela vai entre a multidão e toca o seu vestido. Porque nela dizia: se tão somente tocar o seu vestido, sararei. Eu quero aqui, irmãos, trazer a segunda barreira que nós temos que vencer. A barreira do produto do meio. A sociologia diz que o homem é o produto do meio em que vive. E isso é perigoso.
Porque se eu viver no meio de pessoas que se sentem derrotadas, eu vou atribuir as derrotas à minha vida também. Se eu viver no meio de pessoas confusas, que começam um monte de coisa e não terminam nada, eu vou estar fadado a isso também. Se eu sou uma pessoa em um meio de pessoas influenciáveis por toda moda e tendência, eu serei um produto desse meio. O meio estará produzindo em mim aquilo que acontece nele. E ela rompe essa barreira porque ela entra em meio à multidão. E no meio da multidão, irmãos, há pessoas necessitadas de milagres, pessoas enfermas, pessoas decadentes, pessoas que necessitavam de cura, de transformação. Uma série de requisições estavam ali. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus. Mas, pastor, como o senhor prova que ela não é produto do meio? Porque todo mundo que apertava Jesus, todo mundo, muitos tocavam nele, não era? Era. Mas somente o toque dela fez Jesus parar. Somente o toque dela chamou a atenção de Jesus. Se ela fosse produto do meio, ao tocar em Jesus, não produziria nada, porque ela estaria iguais àquelas pessoas que a envolvia. Quem é você no meio ao qual você está inserido? Quais as suas atitudes quando as pessoas esperam de você que você seja iguais a elas? Qual o seu posicionamento diante de opiniões contrárias àquilo que você quer? Diante de opiniões contrárias à tua fé? Diante de opiniões contrárias aos seus sonhos e aos seus projetos? Quem é você? Ela teve fé. Ela creu. Ela estabeleceu. Ela quis ver a coisa acontecer. Ela tinha a convicção de que algo aconteceria. Por isso, irmãos, necessário se faz romper com os nossos fracassos. Os fracassos, eles têm de servir como experiências para aprimoramento de nossa existência. E não, irmãos, para entrarmos no calabouço depressivo da desistência. A segunda coisa, temos que aprender a lidar com todo mundo, pessoas fracassadas, pessoas derrotadas, mas absorver somente o que é bom, pessoas incrédulas, pessoas hipócritas, e absorver o que é bom, e temos que ter cuidado para sermos luz em meio a essas pessoas. Quantas pessoas apertaram, tocaram, quem sabe até puxaram os vestidos de Jesus? Mas somente ela, ao tocar, irmãos, ela foi por trás. Ela não foi pela frente, pelos lados. Ela foi por trás. E, aliás, ela rompeu a multidão. A multidão de iguais, ela se fez, aleluia, diferente. Eu costumo sempre administrar as ovelhas. Não seja uma pessoa influenciável por qualquer meio, mas influencie qualquer meio que você esteja inserido. Caiu de novo, não foi? Oh, Deus. Amém. Eu sempre digo isso, irmãos. Não seja uma pessoa influenciável por qualquer meio, mas seja uma pessoa que influencia qualquer meio em qual você está inserido. Você precisa ousar, você precisa confiar, você precisa ter um espírito de intrepidez, porque, irmãos, escute, alguém que vem há 12 anos só porta na cara, só negatividade, só resultado ruim, e vê os seus recursos se esvaindo, e agora quando ela não tem mais recurso nenhum, e isso é bom porque levou ela a ter uma dependência de Deus. Porque, irmãos, é fácil a gente lutar quando nós temos recursos. Difícil é lutar sem recursos. É fácil crer enquanto tem conta bancária, enquanto tem quem ajude, enquanto houver recursos. Difícil é crer quando estivermos no zero. E olha como o Senhor restaura a vida daqueles que mesmo chegando na condição, sabe, mais degradante de sua vida, mesmo vivendo um momento de pura escassez, olha como Deus se revela como provedor, aleluia,
como o restaurador, o reconstrutor. Como Deus, ele muda a mente, como Deus refrigera a alma, como Deus fortalece o ser. Mas é preciso vencer e romper as barreiras. Barreira do fracasso, a barreira do produto do meio, a terceira barreira do negativismo. Irmãos, negativismo é a resistência, sabe? Imotivada às solicitações de movimento. Ou seja, meu irmão, alguém vai estar te impulsionando e você vai estar sem motivação, você vai estar inerte, não vai conseguir se levantar, você vai estar desanimado. Como nós dizemos, eu estou tão desanimado para fazer isso. Isso é negativismo. Só que o não nós já temos. Temos que crescer em meio ao não. Só que ela, em meio a tudo que viveu, a tantos nãos que ela viveu, ainda olhar uma multidão, ter que romper a multidão, ela teve, sabe, a fé e a convicção. Eu só preciso tocar na orla de suas vestes. Eu só preciso tocar na orla do vestido do mestre. Escute, a forma com que você está enxergando hoje, talvez esteja lhe trazendo dificuldades, porque você não está enxergando da forma correta. A experiência com Deus traz para você o seu poder, o poder de Deus sobrenatural, em fortalecer você em sua fraqueza, em te dar visão em meio à sua cegueira espiritual e ao te conduzir ao caminho certo, na direção correta. Então, um simples encontro, um simples contato com o Senhor já vai produzir na sua vida um resultado tal qual nunca fora feito antes, alcançado antes. Porque o seu encontro, o seu relacionamento é com um ser supremo, fonte da vida, razão de tudo que existe, razão da existência daquilo que tudo que existe. Então, nós temos que receber esse Deus. Temos que deixar ele ser entronizado em nosso ser. Romper com essas barreiras. Romper com nossos fracassos. Não sermos produto de um meio, mas influenciarmos esse meio. Rompermos com a barreira do negativismo. Ah, não vai dar certo. Ah, isso, ah, aquilo. Olha, irmãos, a gente vive à base de condição, certo? Muitas situações na nossa vida são condicionais. Mas os condicionais negativos não servem para nós. Por exemplo, ela disse, se tão somente eu tocar. Olha a condição, se eu só preciso tocar. Eu não preciso chegar na frente dele e ele impor as mãos a mim. Eu só preciso reagir, eu só preciso lutar. Eu só preciso seguir em frente para que eu possa conquistar. Para que eu possa mudar. Para que eu possa alcançar. Para que eu possa realizar. A condição aqui é uma condição positiva. Ela colocou essa condição para ela como um desafio, como uma meta. Se tão somente eu tocar. Ela não observou, poxa, eu tenho que romper a multidão. Poxa, eu estou fraca. Poxa, eu já quebrei tanta cara. Não, ela disse, se tão somente eu tocar. Ela trouxe uma condição positiva de motivação para ela alcançar o resultado. Ela foi, isso mesmo, meu pastor, ela foi determinada. O quanto você é uma pessoa determinada. O quanto você determina essa condição como um alvo, como um projeto, como, sabe, um foco para a tua vida. Se você viver sem propósito, me desculpe, sua vida, você nunca vai encontrar o sentido para a sua vida. Aquilo que sai, daquilo que prometemos, daquilo que nos envolvemos, o quanto isso vai influenciar, irmãos, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. O quanto nós vamos estar enredando a nossa vida naquilo que proferimos, daquilo que profetizamos, ou naquilo ao qual nós damos o nosso penhor. O que foi que essa mulher fez, irmãos? Em todo tempo, alguém lhe direcionava a um médico. Em todo tempo, ela estava gastando seus recursos, as suas forças se esvaindo. Mas observe que em nenhum momento a boca dela produziu algo, irmãos, que fosse contrário ao que ela queria, às suas convicções e a fé que foi gerada quando ela ouviu falar de Jesus. O quanto que nós pronunciamos tende a trazer para a nossa vida, irmãos, um resultado ruim, um resultado negativo, um resultado
tal qual nós não queremos para a nossa vida. O quanto aquilo que nós professamos, o quanto aquilo que declaramos é importante para nos impulsionar. Então ela não disse assim, poxa vida, tem uma multidão e eu preciso tocar nele. Ela disse assim, ó, se tão somente eu tocar, a atitude é dela, a ação é dela. Ela não estava esperando uma reação de Cristo, ela disse, se tão somente eu tocar. Porque quando ela ouviu, ela creu, determinou. E ela ousou em fazer algo que aquele pessoal que estava ali à volta não ousou. Tocar com convicção, tocar com a certeza, tocar tendo já em si a garantia. E o que é que acontece? Assim que ela toca, irmãos, assim que ela toca, ela obtém esse resultado. Assim que ela toca, ela já sente em seu ser curada desse mal. Rompeu com a barreira do fracasso, rompeu com a barreira do produto do meio, rompeu com o negativismo. Então nós precisamos romper com esse negativismo. A quarta quarta barreira que ela rompeu, irmão, a barreira de que muito de nós temos, a dificuldade de sermos verdadeiros. É isso mesmo, irmãos. O quanto nós temos dificuldade de sermos verdadeiros. Verdadeiros conosco mesmo. Reconhecer nossas fraquezas, reconhecer nossas falhas, reconhecer a necessidade de mudança, a necessidade de crescimento. Observe que quando ela toca, o Senhor diz, alguém me tocou. A única pessoa que chamou a atenção do mestre diante de uma multidão que tocava em Jesus. Ela acreditou que daria certo. Jesus diz, de mim saiu virtude. O que era que essa mulher precisava? Virtude para a vida. De Jesus emanou vida, promovendo a cura. Não somente a cura física, mas uma cura sentimental, uma cura espiritual, que ela sentiu em seu ser já ser curada. Jesus restaurou a alma dessa mulher. E aí, irmãos, quando ele começa o burburinho, quem me tocou, aquela mulher vai. Observe comigo. E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Marcos 5:31. No 32, ele olhava ao redor para ver a que isto fizera, ele estava procurando. E ela então, que sabia o que tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. O quanto há necessidade de sermos verdadeiros. Vivenciar, irmãos, a realidade é vivenciar as verdades libertadoras de Deus para a nossa vida. Vivenciar, meus irmãos, as verdades de Deus é vivenciar a graça superabundando em nossa vida. Vivenciar, irmãos, sabe, a autenticidade com a qual Deus nos fez, é ter a certeza que Deus estará nos aperfeiçoando a cada tempo e a cada momento. A palavra de Deus diz, ande com sábios, e sábios será. Deus abençoe nosso irmão Thomas, um cheiro no seu coração, meu irmão. Ande com sábio, e sábio serás. É a necessidade da sabedoria, e a sabedoria vai ser o leme a guiar nossas escolhas, nossas atitudes e nossas reações, irmãos. Então, as barreiras a serem rompidas em nossa vida dependem de nós. Precisamos, irmãos, ativar esses gatilhos. Desculpe ser repetitivo e falar de gatilhos, mas esses gatilhos estão em nós. Precisamos ativar para disparar a força necessária para seguir. Achar força em nossas fraquezas, superar os nossos fracassos, não ser produto de um meio, mas influenciar o meio qual estamos inferidos, romper com a barreira do negativismo, irmãos. Negativismo. Uma coisa é ser prudente, outra coisa é ser negativo o tempo todo. Também eu não estou pregando positivismo, eu estou pregando a fé. Tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, as barreiras negativas, elas precisam ser superadas. Melhor é fracassar tentando do que ser um fracassado sem nunca provar a experiência de ter tentado.
Então escute. E precisamos ser autênticos, verdadeiros conosco mesmo, conhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas conhecendo também as nossas capacidades, conhecendo também os nossos valores. Não é ser soberbo ou se achar melhor do que ninguém, mas conhecer em nós os valores que Cristo depositou em nós. E conhecer e valorizar o valor que Deus nos dá. Valorizar a existência desse Deus. Respeitá-lo, temê-lo, viver para Ele. Glorificar o nome dEle através das atitudes corretas. Não somos fracassados, eu e você não somos fracassados. Mas precisamos romper com essas barreiras, irmãos. Fracasso, produto do meio, negativismo e a dificuldade de sermos verdadeiros. Ser verdadeiro não é ser prepotente, arrogante. Não, o arrogante é aquele que arroga tudo para si. Eu posso, eu faço, eu executo. Ser verdadeiro é alcançar a condição de humildade, de entender suas fraquezas e tratá-las, seus erros e corrigi-las, seus valores e aperfeiçoá-los. E aí em Deus você vai provar o que essa mulher provou. Quando estabelecermos um alvo, um foco, rompendo com essa barreira, alcançaremos os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa missionária Gabi, missionário Bruno, nosso pastor Laércio, nosso irmão Thomas, Regiane, Irene. Que Deus abençoe Viviane Araújo. Deus abençoe Luciana. Deus abençoe Diaconisa Tércia. Deus abençoe vocês poderosamente. Entende? Tá bom, irmãos? E eu lembrei, o que eu queria falar em Provérbios não era Provérbios 5:28. Era também Provérbios 13:20. Leia, eu vou ler para vocês. Provérbios 13:20. Louvado seja Deus. Vamos lá, irmãos. Eu quero deixar essa palavra para que você veja que você não pode ser produto do meio, tá bom? Deixa eu ver aqui, Provérbios 13:20. Seja um influenciador do meio ao qual você está inserido, não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos virá a ser quebrantado. O que anda com sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos virá a ser quebrantado. Aí está o problema e o perigo de ser um produto do meio. A sociologia diz, eu repito, que o homem é o produto do meio onde vive. E aí está o perigo, que se nós vivemos e sem querer ofender ninguém, no meio de tolos, nos tornaremos tolos. Mas se andarmos no meio dos sábios, seremos sábios. Lembrando que não permitamos nunca que a sabedoria, as conquistas e as vitórias em Cristo Jesus deixe o nosso coração soberbo e altivo, porque o Senhor dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Amém? Muito obrigado, meu irmão. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Espero ter sido instrumento de Deus para a sua vida. Vocês que estão na live, fique com Deus, uma ótima tarde. Deus te abençoe. Muito obrigado.